Bom dia, tudo bem? Quantas religiões existem? Para que serve a religião? Já pensaram sobre isso? Sobre essas duas questões que nós gostaríamos de fazer uma reflexão nesta manhã, procurando refletir, apesar de toda a nossa dificuldade, aquilo que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas religiões existem? Perguntou um jovem curioso a um senhor, daqueles que a idade traduz sabedoria. O homem experiente da vida e que parecia ter a resposta mais justa, mais adequada, mais completa a todas as perguntas. E ele então respondeu ao jovem: existem duas religiões. O jovem, insatisfeito, até um pouquinho decepcionado, disse ao Senhor: não é possível. Eu que sou jovem, que não conheço nada da vida, sei que existem muitas religiões, muito mais que duas. Na minha cidade, tem pelo menos 8 ou 10 igrejas diferentes, religiões diversas. Agora o senhor vem me dizer que são duas religiões? Por favor, me diga, quais são essas duas religiões? Então respondeu o homem: a religião de dentro e a religião de fora. Lendo outro dia um livro de Caiba Schutel, chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, em que ele faz um esforço extraordinário para nos fazer compreender um pouco mais profundamente os ensinos de Jesus. Deparei-me com um capítulo que se chama A Religião de Deus e a Religião dos Homens. E aí então pensei, está explicado. São as duas religiões daquele velho sábio. A religião de Deus, de dentro. A religião dos homens, de fora. Porque a religião dos homens é muito sugestionada por aquilo que nós costumamos chamar de farisaísmo. É marcada pelo culto, é marcada pela aparência, pelos gestos exteriores, porque os fariseus cultuavam muito bem a religião, através de jejuns, através de oferendas, através de rezas espalhafatosas. Entretanto, eram marcados por uma grande incoerência, porque os sentimentos, porque as vibrações,
porque o comportamento não se ajustavam a essas manifestações exteriores. Convenhamos, o que é mais fácil praticar? A religião de dentro ou a de fora? A religião de Deus ou a dos homens? Porque a religião dos homens, aquela que normalmente nós praticamos sem nenhum sacrifício, é a religião das convenções, dos interesses, do automatismo, do fazer sempre igual, do repetir-se. A religião de Deus é a religião da essência, é a religião do sentimento, do amor ao próximo verdadeiro. Jesus, certa vez, quando se aproximava a hora da refeição, juntamente com seus discípulos, foi questionado por um fariseu, que observou que os discípulos de Jesus não haviam lavado as mãos antes de se aproximar da comida. E questionaram Jesus em tom severo de crítica. Não vês que os teus discípulos não fizeram a devida higiene antes de comer? Era um hábito, era uma tradição dos judeus. Muito mais hábito e costume do que higiene. E se havia higiene na preocupação dos fariseus, não era exatamente com a questão da saúde, e sim marcada pelo preconceito. Eles consideravam que quando as pessoas saem às ruas, têm contato com os demais, têm contato com o próximo, e são contaminadas pelas impurezas. Ao retornar para casa é preciso lavar-se. À luz do que a medicina explica hoje, depois da descoberta da existência das bactérias, parece racional. Também os médicos hoje aconselham lavar as mãos. Mas as razões são muito diferentes. Naquele tempo a questão era a consideração de que o outro era sujo. E após estender as mãos num cumprimento formal, era preciso chegar em casa e lavar as mãos. Repetidamente, até os cotovelos, para se purificar e então aproximar-se da comida. Era uma tradição. Tradição não significa verdade nem sabedoria. Tradição é simplesmente costume repetido e que ganha ares de verdade ou de sabedoria, quando nem sempre tem esse sentido. Jesus então responde ao fariseu: vocês estão preocupados com o fato de não lavarmos as mãos? E vocês? O que têm feito com a lei divina, que diz honrar pai e mãe, amar os pais? E vocês, em nome dos interesses de herança, muitas vezes relegam os seus pais
deixando-os à míngua para usufruírem da riqueza. Jesus se referia a um ato, a uma ação que era comum naquele tempo. Filhos que deserdavam pais, que parece uma contradição, mas a lei permitia. Quando alegavam que iriam usar a riqueza ou os bens dos pais para o templo, para os interesses do templo, eles podiam ser colocados na direção dos negócios da família. Jesus conhecia essa atitude. Isso é a lei. Amar, honrar os pais. Lavar as mãos é um costume, é uma tradição. Vocês substituíram a lei pela tradição. Vocês são uma geração que honra a Deus com os lábios, mas não com o coração. Se pensarmos bem, Jesus define com muita clareza para nós a diferença entre a religião dos homens e a religião de Deus, ou a religião de dentro de Deus e a de fora dos homens. Cultuando aquelas tradições, aqueles costumes, eles praticavam a religião de fora. Agora, o amor é a síntese da religião de dentro. O que é mais fácil? Poderíamos perguntar. Lavar as mãos antes das refeições ou amar? Amar o próximo. O que é mais fácil? Não é? A nossa religião, cultuada exteriormente, é mais fácil. É seguir os hábitos, é repetir-se automaticamente, sem se questionar. A religião de Deus, verdadeira, incomoda. Ela incomoda, porque ela nos faz pensar na necessidade de que temos que mudar, de que não somos perfeitos. Mais do que isso, não somos corretos. Nós precisamos mudar. A religião de Deus, a religião de dentro, nos convida a essa mudança que é extraordinária. Jesus, depois de ter dado esta resposta ao fariseu, voltou-se para a multidão, segundo nos conta o Evangelho de Mateus, e disse: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. É uma sentença enigmática. É um ensinamento difícil. Porque nós logo queremos imaginar, aos olhos de hoje, que os alimentos contaminados causam doenças. E que aquilo que nós comemos pode nos fazer mal. Como é que Jesus foi afirmar isso? Que o que entra pela boca não faz mal. Num terceiro momento, depois que a multidão se vai, quando Jesus está só com os discípulos, um deles pergunta: mestre, explique-nos aquela lição sobre o que sai da boca. E Jesus disse então: é simples. Como é que vocês não entenderam? O que sai da boca
O que sai de dentro vem do coração. É do coração que saem os maus pensamentos. É do coração que sai o ódio. É do coração que sai o desejo de vingança. É do coração que sai a inveja, a maldade. É do coração que saem as traições. O que entra, e aí Jesus não está mais se referindo à alimentação. O ensino ganha uma outra conotação, é figurado. O que entra, o que vem de fora, as vibrações, não nos causam mal, desde que estejamos preparados para rechaçá-las, desde que saibamos filtrar aquilo que deve entrar em nós. O mal nós rechaçamos, as vibrações boas nós agasalhamos em nosso coração. Mas é preciso cuidar, antes de tudo, diz Jesus, daquilo que nós exteriorizamos, na forma de palavras, de gestos, de vibrações, de ações, de pensamentos, enfim. Aí nós temos então o ensinamento de Jesus na sua forma mais completa. Essa é a religião de dentro. É aquilo que nós temos para oferecer e que está agasalhado em nós. É isso que faz o mal, mas é isso também que faz o bem. Não é? Jesus, em outro momento, é questionado por um doutor da lei. Qual é o maior mandamento? Jesus diz, primeiro, lembra-se? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos de Jesus estão contidos toda a lei e os profetas. Vejam a profundidade do que diz Jesus. A lei divina está contida aí, nesses dois mandamentos, que na verdade se equivalem. No fundo, é um grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Porque quem ama o próximo ama Deus. Quem ama o filho, ama o pai. Quem gosta dos meus filhos, gosta de mim. Amar a Deus de todo o teu coração, teu sentimento, as tuas vibrações interiores. Amar a Deus de toda a tua alma. Amar a Deus em verdade, em espírito. Amar a Deus com todo o teu entendimento. Amar a Deus com a razão, com a convicção, com a fé. E isto é muito diferente de adorar. Adorar imagens, estátuas, adorar figuras. É amar no sentido mais profundo que poderíamos imaginar. Então, amar a Deus só pode ser traduzido por amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Será que Jesus inventou essa frase? Não. Jesus lembrou esta frase. Jesus buscou na lei
buscou em Levítico, que é um dos livros de Moisés. Está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito assim: não te vingarás, nem guardarás ressentimento contra o povo de teu Deus. Contra o teu povo. Observem, não te vingarás, nem guardarás ressentimento. Externo, ação de vingança ou ressentimento. Aquilo que fica guardado, aquele veneno que polui o coração. O ressentimento, o rancor, a mágoa, que mantém em brasa viva o ódio. Não. Não te vingarás nem guardarás ressentimento contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Moisés. Jesus se lembrou quando o doutor da lei perguntou, e ele disse: esse é o segundo mandamento, que na verdade é a tradução do primeiro. Parece simples, não parece? Amar o próximo como a si mesmo. Mas será tão simples? Sabe por que é difícil? Porque tem 3 partes. Para entender o que é amar o próximo como a si mesmo, não é? Nós temos que entender o que é amar. É simples saber o que é amar? Nós amamos? Nós sabemos amar? Nós falamos de amor. Nós dizemos e diremos muitas vezes que amamos. Não é fácil. Amar o próximo. É fácil saber quem é o próximo? Amar o próximo como a si mesmo. Como assim? Como a si mesmo? O que quer dizer isso? Eu gostaria de tentar fazer um exercício de compreensão das 3 partes. Me dedicando mais especificamente ao verbo amar. Mas antes, eu diria, começando pela terceira, que amar o próximo como a si mesmo, talvez não signifique amar o outro como eu amo a mim mesmo. Porque o amor a si mesmo é uma cilada. O excesso de amor próprio deságua no egoísmo. Amor excessivo a si mesmo deságua no orgulho. Amar o próximo como a si mesmo talvez pudesse ser entendido. Amar o próximo do mesmo jeito e com a mesma intensidade que eu gostaria de ser amado pelo próximo. Jesus traduziu isso, dizendo: fazer o outro ao outro que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Porque quando eu tomo o que eu quero para mim como medida, eu tenho uma resposta justa. O que eu quero para mim é o que eu devo desejar para o outro. Eu quero bem, eu quero compreensão, eu quero respeito. Então devo fazer isso. Essa deve ser a medida do meu comportamento e da minha ação. A segunda questão é o próximo. Quem é o próximo? Se fosse tão simples saber quem é o próximo, o doutor da lei não teria perguntado a Jesus: mas quem é o próximo? Quando Jesus disse:
que era preciso amar o próximo. Mas quem é o próximo? É a minha família? Proximidade sanguínea. São os meus vizinhos? Proximidade espacial, moram perto. São os meus colegas? Proximidade profissional. São os meus amigos? Proximidade de coração. Afinal, quem é o próximo? Vocês se lembram de qual foi a resposta de Jesus? Quando o doutor da lei indagou quem é o próximo, Jesus não deu uma resposta de dicionário, próximo é este ou aquele. Jesus contou uma história. Lembram-se? Uma parábola. Parábola do samaritano. Né? O homem que estava caído na estrada, passou um sacerdote, um profissional da religião, um levita, também profissional da religião, um trabalhador do templo, também profissional da religião. Todos os três passaram, viram o homem necessitado, mas o coração não se moveu de compaixão. Foram em frente, porque estavam com pressa, porque tinham compromisso, porque tinham negócios, interesses, porque a agenda estava lotada. Não é assim que a gente fala? Hoje não tenho tempo, não é? Eram profissionais da religião. Agora nós poderíamos perguntar: religião de dentro ou religião de fora? Religião de fora. Religião de Deus ou religião dos homens? Religião dos homens. Aí vem um samaritano. Jesus não menciona sua profissão, não menciona religião, só diz que era samaritano, habitante da Samaria, que por sinal, o samaritano era discriminado pelos judeus. Tinham religiões diferentes. Os samaritanos cultivavam Jeová num templo que não era o de Jerusalém. Eram separados, perseguidos. Havia um forte preconceito. Não é curioso que Jesus, para dar o exemplo de comportamento exemplar de amor ao próximo, tenha buscado justamente a figura de um samaritano? Um homem qualquer, inclusive samaritano, daqueles, né, pelos quais vocês nutrem ódio, que vocês não respeitam, que vocês discriminam. Pois bem, o samaritano moveu-se de íntima compaixão, condoeu-se, fez a caridade, exerceu na sua plenitude amor ao próximo. Será que Jesus respondeu a pergunta, quem é o próximo? Porque ele mesmo, ao terminar a história, ele pergunta para o doutor da lei: e aí, quem era o próximo? Não é? E amar? Como é que nós vamos fazer para explicar o sentido desse verbo? Só recorrendo a Jesus, não tem outro jeito. A Jesus e a Allan Kardec. É o que vamos fazer. No Sermão da Montanha, no final já da primeira parte, terminando o capítulo 5 de Mateus, que são 3 capítulos, 5, 6 e 7, os 3 capítulos que nos trazem o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, não é pouca coisa. Disse Gandhi, o homem que é o símbolo da paz, indiano,
que comandou a libertação da Índia, da Inglaterra, sem usar armas, a Revolução da Paz. Gandhi, que não era cristão, era indiano, mas que conheceu o Evangelho de Jesus quando morou algum tempo na África do Sul. Gandhi disse: se perderem todos os livros, mas sobrar o Sermão da Montanha, a humanidade não perdeu. Este é o livro. Então, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: ouviste o que tem sido dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus usava muitas vezes a palavra porém, porque com a palavra porém, ele trazia o outro lado do ensinamento, ele aprofundava o significado do ensino. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Agora a coisa complicou, né? Que amar o próximo nós já temos dificuldade para entender. Agora, amar os inimigos, né? Em tom brincalhão, alguém diria, mas Jesus está de brincadeira, né? Dizer que é preciso amar os inimigos. Mas vamos recuperar um pouquinho da história, então. O que Jesus disse? Ele disse assim: ouviste o que tem sido dito, amai os inimigos e amai os amigos e aborrecei os inimigos. Amai o próximo, aborrecei os inimigos. Mas era isso que estava na lei? No Levítico? Não era isso. Será que Jesus errou quando foi citar a lei? Claro que não. Jesus tinha ensinado a lei para o doutor da lei, né? Dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Levítico estava escrito como? Não te vingarás, nem guardarás ressentimento, né? De ninguém, dos teus inimigos. Agora Jesus diz assim: ouviste o que tem sido dito, amar o amigo e aborrecer o inimigo, fazer o mal ao inimigo, vingar-se do inimigo. Jesus, observem bem, ele não disse: ouviste o que estava escrito na lei. Ele disse: ouviste o que tem sido dito. O que as pessoas estão falando. E o que as pessoas estão falando é aquilo que está na lei? Não é. Nós somos assim. Nós passamos a repetir. E aquilo que se repete vira verdade. Uma mentira 1000 vezes repetida se torna verdade, não é assim que dizem? Não é? Para nós faz muito mais sentido amar o amigo e odiar o inimigo. É da nossa, sabe, da nossa noção de justiça rasteira. Bem com bem, mal com mal. Não tem gente que diz assim: eu só gosto de quem gosta de mim? Então, o reverso da moeda é: eu não gosto de quem não gosta de mim. Eu sou inimigo de quem é meu inimigo. Não parece que é justo? Eu só visito quem me visita. Eu só cumprimento quem me cumprimenta. Eu só elogio quem me elogia. Parece que é justo.
A nossa justiça é rasteira, é superficial, é de aparência, não é? Jesus vem nos trazer uma verdadeira revolução. Amai os vossos inimigos. Mas Jesus sabia que nós não entenderíamos isso. Então ele explica: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se vocês amarem apenas os que amam vocês, se vocês cumprimentarem apenas aqueles que os cumprimentam, qual é o mérito? Os publicanos não fazem isso? Os gentios também não fazem? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Assim ele encerra a primeira parte do Sermão da Montanha. Não é? Ele reverte a noção de justiça. Não é? Na verdade, no Livro dos Espíritos, tem uma definição de justiça que é extraordinária. Sem amor ao próximo e caridade, não há verdadeira justiça. A nossa justiça de superfície, rasteira, do um por um, do olho por olho, dente por dente, a nossa maneira, essa noção de justiça está completamente equivocada. Não é? Amar aos inimigos. O que é amar aos inimigos? Aí precisamos de socorro. Precisamos de Allan Kardec. Vamos recorrer a ele. Capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho se chama Amai os vossos inimigos. Diz Allan Kardec: amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diferente do seu bater quando nos aproximamos de um amigo. Evidente. Nós não vamos sentir por um inimigo, por alguém que nos persegue, que nos calunia, que nutre por nós um sentimento de ódio. Nós não vamos sentir aquela mesma ternura, aquele mesmo carinho, aquela mesma vibração amena que sentimos no abraço do amigo verdadeiro. É isso que Allan Kardec explica. O que é amar? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Amar os inimigos é perdoá-los. É perdoar sem pensamento oculto e sem condições qualquer mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. Finalmente, amar os inimigos é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Termina Allan Kardec, o item 3 do capítulo 8 do Evangelho, do capítulo 12,
Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar o próximo, a palavra amor, que vem do grego, ela tem dois sentidos muito claros e muito nítidos. O primeiro é o do sentimento. O segundo é o da ação. Há um sentido na palavra amor que é a síntese ou resultado das nossas ações. É o que nós fazemos, é o que nós agimos. Poderíamos dizer que amor pode ser traduzido pela expressão fazer o bem. Quando Jesus nos relembra o grande mandamento do amor ao próximo, ele está nos lembrando da necessidade perene de fazer o bem ao próximo. Quem quer que seja o próximo, seja o amigo, seja o inimigo, seja o vizinho, seja o desconhecido, é o próximo. Amor no sentido da ação positiva do bem, conforme Allan Kardec nos explicou. Enfim, eu poderia perguntar, não é? Para que serve então a religião? A religião de Deus, a religião de dentro. Já se perguntaram sobre isso? Allan Kardec responde, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, o homem não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. O objetivo da religião, portanto, é contribuir para a perfeição do homem. Toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. Portanto, o objetivo da religião é tornar melhor o homem. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, é falsa, não é uma verdadeira religião. Finalmente, não é? Tal resultado que se dão as em que a forma sobreleva ao fundo, a aparência sobreleva a essência. Essas religiões que não melhoram o homem são religiões de forma, de aparência. São as religiões de fora. Portanto, a única religião que pode de fato contribuir para que eu melhore é a religião de dentro. Não é? Me lembro de um senhor, quando era criança, ouvia no centro espírita, nas aulas de evangelização, um senhor dizendo para as crianças uma frase que naquela época para mim era enigmática. Não entendia bem o que ele dizia. Ele dizia assim: é fácil entrar para o espiritismo. O difícil é o espiritismo entrar dentro de nós. Eu demorei 60 anos, acho que, para entender essa frase. Porque o espiritismo verdadeiro é o de dentro, não é o de fora. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós nos transformamos em fariseus espíritas, que repetimos gestos exteriores, ações. Vamos ao centro uma vez por semana, chegamos, cumprimos rituais, como se o espiritismo fosse isso, né? O espiritismo está aqui,
nesse roteiro, nesse guia que traduz o Sermão da Montanha. Porque onde Allan Kardec se inspirou para escrever este livro? O modelo do Evangelho vem de onde? Sermão da Montanha. É a síntese do Sermão da Montanha. O Espiritismo de dentro nos convida, portanto, a um esforço extraordinário para a nossa melhoria, porque o objetivo principal e final da religião de dentro, da religião de Deus, é melhorar o homem. Que Jesus nos abençoe e nos dê o discernimento para que possamos conseguir nos melhorar um pouquinho à luz dessa doutrina espírita, que é tão fundamental como instrumento, como ferramenta para nós. Muito obrigado.